rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. E é o seguinte, bem-vindos a este espaço de reflexão. No vídeo de hoje vamos abordar um tema que desperta muitos debates, né? Que é a questão da existência de Deus. Refletiremos sobre a posição filosófica e metafísica que sustentam a crença em um Criador, né? E como elas podem oferecer respostas racionais aos argumentos do ateísmo. Vamos mergulhar em algumas dos principais desafios mesmo, e acima de tudo, em como a fé católica pode ser profundamente compatível com a razão, como a fé e a razão andam juntas. Cara, é o seguinte, o ateísmo, em termos simples, é a crença de que Deus não existe, tá? Para muitas pessoas essa visão parece mais lógica e moderna, né? Pois acredita que as explicações científicas podem cobrir todas as questões sobre a origem e o funcionamento do universo. A ciência, no entanto, fala sobre como as coisas acontecem, mas não nos explica por que elas acontecem. E é aqui que entra a filosofia, principalmente a metafísica. Porque quando questionamos as origens do universo, da vida e da moralidade, percebemos que há algo além da pura materialidade, tá? A simples explicação de que tudo surgiu por acaso, cara, sem uma causa, sem uma razão última, nos leva a uma reflexão profunda. A lógica de um mundo ordenado e racional realmente pode ser explicada, assim, só pelo acaso? Então, vamos agora discutir aqui, tá? Bem organizadinho, três grandes argumentos filosóficos e metafísicos que apontam para a necessidade de um criador. O primeiro de tudo é o argumento cosmológico, que se baseia em umas perguntas simples, tá? Por que existe algo em vez de nada? Todo ser que existe no universo tem uma causa, uma origem. O próprio universo, com todo o seu complexo funcionamento, também deve ter uma causa. Se olharmos para o mundo material, vemos que ele foi gerado a partir de algo, e se seguir esse raciocínio, precisamos chegar a um ponto onde a causa última é não material e eterna, ou seja, algo que não depende de outra coisa para existir. Essa causa última é o que chamamos de Deus, né? Ele é o ser necessário, aquele cuja existência não depende de nada mais. E este é um conceito assim que está em grande parte da filosofia clássica. Como nas obras de São Tomás de Aquino e Aristóteles, tá? Eu recomendo vocês pesquisarem. Ateus e cristão. Ateus para refletirem e cristão também para refletir, mas também para fortalecer e fortificar sua fé e ajudar você em debates. Porque agora eu vou mostrar aqui um segundo argumento, tá? Que é o argumento teológico que observa o design do universo. Que, em outras palavras, cara, o universo parece ser projetado de maneira inteligente. A ordem e a complexidade das leis físicas, como as constantes da gravidade ou a finitude, né, eu acho que é assim que se fala, das condições para a vida, são indicadores claros de uma causa inteligente. Se tornamos, a exemplo, a precisão qual a Terra está posicionada em relação ao Sol, por exemplo, a temperatura exata para a existência assim de água líquida, tá ligado? Ou até mesmo o funcionamento perfeito do DNA, não podemos ignorar que esses detalhes não são frutos do acaso. Tudo aponta para um fim, uma finalidade, uma finalidade que é compatível com a ideia de um criador inteligente e consciente. Este é um ponto forte da apologia católica, por exemplo. Deus não só criou o universo, mas o criou de forma ordenada e com propósito. Porque, mano, a Bíblia já falava sobre isso no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O argumento teológico nos lembra que a beleza e a harmonia dos cosmos não surgiram por acaso. Agora vamos no problema do mal, tá ligado? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o sofrimento e o mal no mundo? Isso é uma pergunta que os ateus fazem muito. Então bora responder aqui de um princípio. Primeiro, é importante reconhecer que o mal não é uma substância em si, não um ser. É a privação do bem. Quando alguém faz o mal, ele está simplesmente distorcendo ou negando o bem que deveria fazer. Em segundo lugar, Deus, em sua infinita bondade, deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Isso significa que a presença do mal no mundo não é um defeito da criação, mas é a consequência da liberdade que Deus nos concedeu. Que, além disso, para que o amor verdadeiro exista, ele tem que ser livre. Se Deus tivesse criado o mundo sem a possibilidade do mal, ele teria criado um mundo de meras marionetes, sem verdadeira liberdade. Nós não seríamos livres. O sofrimento, portanto, não é uma prova contra Deus, mas uma consequência de liberdade humana e da possibilidade de escolhermos o bem ou o mal.
Agora eu vou apresentar aqui uma resposta sobre Deus como a causa primeira, né? De acordo com a visão católica, Deus não é apenas o Criador, mas é a causa última e final de tudo que existe. Ele é a causa primeira que não depende de nenhuma outra causa, mas é a razão pela qual o universo existe. Ele não é o primeiro motor impessoal, sabe? Mas um Deus pessoal que criou o mundo com um propósito e com amor. A igreja nos ensina que a razão humana é perfeitamente capaz de perceber a existência de Deus através da contemplação da natureza, da moralidade humana e da própria ordem dos cosmos. No entanto, a plena revelação de Deus é dada em Cristo, que nos mostrou não só a razão de nossa existência, mas também a resposta ao sofrimento humano, tá? Então a gente chega numa conclusão que, cara, em conclusão, a fé católica não se opõe à razão, mas a complementa os argumentos que apresentamos, mostrando que a crença em Deus não é apenas uma questão de fé cega, né? Mas uma resposta racional à origem, à ordem e ao sofrimento do mundo. O ateísmo, embora ofereça as respostas, muitas vezes não consegue, né, explicar a totalidade da experiência humana e da realidade que nos cerca. Porque como cristãos somos chamados a viver nossa fé com razão, com amor e com esperança, cara. E por isso somos convidados a olhar para o mundo e perguntar: se há ordem, se há finalidade, quem é o autor dessa obra? A resposta é Deus, né? O Criador do céu e da terra. Disse São Tomás de Aquino, né? Tudo que existe no universo possui uma causa, e essa cadeia de causas não pode ser infinita. Deve haver uma causa última que não é causada por nada, e essa causa última é o próprio Deus. Cara, a filosofia nos leva a essa conclusão lógica. A existência de Deus não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade racional para dar sentido à realidade. Porque Deus, como a causa primeira, é a única explicação que responde de forma completa à questão fundamental do ser, tá? Então o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, apologético a nós cristãos, a nossa fé. Que a nossa fé tem razão no meio, não é só fé cega, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais amigos, ateus ou não ateus. E é isso, tamo junto, que a Virgem Maria cubra vocês de bênção. E nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.